Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 23 de julho de 2011, sábado. O verbete é o 2001, 5 páginas, 46 logias e 18 máximos. Chama a atenção que no detalhismo tem 12 máximos. O tema, massa assimiladora. A especialidade é reeducaciologia. Definição. A massa assimiladora é a comunidade mental somática criada pelo comunicador, homem ou mulher, instruído, através de décadas de divulgação técnica, sem doutrinações nem inculcações, mas segundo o princípio da descrença, sobre específica vertente de autocognição ou conhecimento especializado. A flexibilidade pensênica embasando a predisposição inabalável à aprendizagem. O hábito de pensenizar grande. O holopensene cognopolita. A docência sem imposições nem dogmatismo. A difusão das neoverpons através da tecnologia eletrônica. A massa já constituída, embora minoria, da conscienciologia. A força exemplificativa do boca a boca. A realização do primeiro Congresso Intermissivistas, depois de 2 décadas de divulgação da conscienciologia, você sabe, está em andamento. A desorientação das massas humanas exigindo a interassistencialidade. A massa de consciência intermissivista ressomada a partir de 1950. A automotivação pelo saber multidimensional despertada no curso intermissivo pré-ressomático. As pesquisas holobiográficas na parapsicoteca, o interesse genuíno pela expansão da autocompreensão teática da dinâmica evolutiva. Na remissologia destacamos desbarbarização da humanidade, ensino, função do intermissivista, pesquisador independente e reeducação para a paz. Frase enfática. A massa assimiladora dos conscienciólogos, homens e mulheres, compõe o contingente de pioneiros e corifeus da reurbanização e da reeducação evolutiva intrafísica do planeta Terra. Você compõe a massa assimiladora da conscienciologia? Desde quando? Eu chamo a atenção de vocês que há uma coisa interessante aqui no caso, que é que tem 7 referências ao processo do curso intermissivo. Está na sinonímia, tem a fatologia, o público intermissivista, tem os cursos intermissivos, agora tem depois, em seguida, o primeiro congresso dos intermissivistas, depois, a massa de consciência intermissivistas de 1950 e o curso intermissivo pré-ressomático, aí em seguida. Quer dizer, e ainda tem aí na remissiologia que eu falei, a função do intermissivista. São 7 referências, aí uma coincidência, interatividade dentro dos processos. Agora eu quero falar para vocês que o segundo festival de inverno vai ser agora, depois de amanhã, até o dia 31. Tem uma participação da orquestra da Fundação Cultural. Hoje tem mais gente que vai falar sobre o assunto aí. Outra coisa, a técnica de mais um ano de vida intrafísica está sendo feita e tem pouca gente que descobriu que existe. Seria bom vocês entrarem em contato o mais depressa possível. Tem exatamente 4 professores, mais professores convidados. Vale a pena ver isso. É no dia 26 a 28 de agosto, é o primeiro módulo. São vários módulos, a técnica de mais um ano de vida. Outra coisa, o Jornal de Araci acabou de publicar aqui esse número 100. Primeiro evento científico internacional na Araci reúne 101 participantes. Agora, todo o exemplar, a edição, está falando sobre isso. Vale a pena ver.
Quem quiser ver, olha, está aqui. Está acabando de sair esse jornal. Vale a pena ver. Agora, outra coisa. No dia 20 de agosto, que é um sábado, vai ter o curso Higiene Consciencial, conquistando a homeostase do umbigo-universo consciencial. Eu chamo a atenção para isso. Os professores são Eduardo Martins e Rui Bueno. Eu chamo a atenção para esse curso porque higiene consciencial é alguma coisa que dá falta para muita gente aqui na nossa CCCI. Vale a pena, então, participar desse trabalho aí, que está sendo organizado agora com muito critério. E tem gente boa para falar nisso, quer dizer, gente especializada em matéria de higiene, profilaxia e tudo mais. De modo que nós recomendamos com veemência participar desse curso aí. Agora, sobre a massa assimiladora, esse verbete aqui é para vocês, né? Porque é vocês, né? De modo que tem que pensar aqui o que é que vocês vão fazer com isso. Se vão metabolizar bem ou não. Está escrito aqui. Tem muita coisa para se pensar. Eu confio em vocês. Val, Sim. na patologia, segunda e terceira linha, a difusão das neovercons através da tecnologia eletronótica. Você podia aprofundar? Não, não é eletroeletrônica, não é eletronótica, não. Entende? Não é. É essa aqui, ó. Nós aqui que estamos com... Bom, mas, não, isso aí Freud explica. Mas fica... Freud explica. Mas, de qualquer forma, podia aprofundar assim mesmo. Não, tem a parte elétrica, eletrônica. Eletroeletrônica são os aparelhos. Agora, o que a gente quer chamar a atenção é, por exemplo, online. É isso aí. Não, computador. Que eu ó, acho tudo isso aqui foi feito pelo computador. Ó. Tudo isso que estou distribuindo aí para vocês. Eu sou uma pessoa que sou escravo do monitor, do teclado e do computador, da CPU. De modo que o negócio é sério. Eu li... Eu sou da CPU. Ficou na minha cabeça. De modo que pense bem nesse assunto. Nós precisamos agora de mexer com o computador, não tem saída. Agora, eu estou trabalhando também com os tablets. E tem sentido aqui, eletronótica não tinha sentido. Pois é. Escuta, ainda tem os tablets. Essa noite eu estava dormindo quando eu deixei o iPad lá no pé da minha cadeira do papai, que é no quarto. Aí acendeu. A Graça estava ainda acordada, mas eu falei, não tem nada não. Estão dando informação. Mas eu não levantei para ver o que era, não. Deixei. Ele é automático, né? Ele acende e mostra uma notícia, depois ele apaga. O iPad faz isso. Eu de vez em quando escuto. Agora, é preciso, se tem gente lá que está sozinha, precisa da gente, mesmo no claro, que ele faz agora, ele faz e dá a notícia, depois ele apaga, em silêncio. Eu vi um iPad. Agora, essa noite clareou o quarto todo. Tem um iPad aí que eu vi, acho que é com a amiga, tem teclado, né? Né? Agora, na parapatologia, na segunda linha, é uma coisa que você já falou bastante, mas eu queria... A massa de consciência intermissivista ressomada a partir de 1950. Isso. Mas aí... Você até pois falou ontem. Então, essa é a massa maior. Entendeu? Nós todos somos de antes. Mas esse é o começo. Não, é quando houve maior leva que apareceu por aqui. Mas eu continuo... Foi depois de 1950. Eu continuo... Agora, nós somos, assim, gatos pingados, esporádicos. Que eu continuo... a pergunta é porque eu continuo não entendendo quem nasceu antes, que é o meu caso de vários. Pois é. Você, por exemplo, essas jovens não. O que houve de curso intermissivista? Ontem... então ela foi salva pelo gongo. Eu estou certo. Ela foi salva pelo gongo, mas... Ela daqui 3 anos está na terceira idade. Quem nasceu ontem... Agora, uma intermissivista na terceira idade é uma coisa muito séria. Eu acho que eu devia chamar esse povo às falas. Sabe como é que é? Na xixa.
para conversar. Então aí vai entrar a Pilar, você... Então, quem nasceu antes, eu queria saber o que houve de curso intermissivo, que eu até hoje não entendi. É que você era mais necessitado, igual eu. Mas Por isso que então ele nasceu você antes. já ia projetado para o curso intermissivo? Sei não, mas são os mais necessitados. Dava aula lá. Pois é gente que precisa trabalhar mais do que os outros. Você não acha que é o meu caso, que eu preciso trabalhar mais do que os outros? Meu caso é muito sério. Então, eu sempre fico nessa dúvida, se eu fiz o curso intermissivo em um ano, ou se eu não sei. Não, aquilo ali em 1950 é a hora que veio a massa maior, já tudo tinha Mas coisa eu já devia atrás. estar fazendo aí. Lógico. Pois eu falo que desde 1651 já se articulava isso tudo. Mas quem veio em 45, no meu caso, teve curso intermissivo? Pois é. Não, eu não sei. Eu nunca Agora, sei. você, querendo ou não, sabe, Mas cadê meu a diploma? Rosa e Perte, você já falou que você fez o curso intermissivo, não adianta tirar o corpo fora. São os efeitos do tempo na qualidade das realizações. Esse está repetido. Muitas graças. Agora, uma coisa muito séria que tem, viu, falando nisso aí, é o meu caso. Eu não gosto de falar no meu caso para não afobar vocês. Mas o meu caso é difícil, se você pensar. Eu tive tudo a meu favor. Nasci com a professora que me ensinou a ler e escrever, que não foi só eu, foi eu e ela me ensinou. Tive preceptor numa cidade do interior. A coisa mais rara que tinha uma pessoa ter preceptor. Como é que é possível uma coisa dessa? Entrei no internato e fui morar dentro da universidade. A coisa mais rara que tem, uma pessoa morar dentro da universidade aí 14 anos, do jeito que eu fiz. Você não acha que é uma loucura? Outra coisa, depois, eu faço uma casa para guardar minha biblioteca, deixo a biblioteca com gente tomando conta, a casa como usufruto ainda meu, durante 22 anos. Depois eu vou lá e pego aquilo de avião com foi mais ou menos 155 containers para trazer o material que estava lá. 22 anos depois. Você veja como é que a vida me ajudou nisso tudo. A minha responsabilidade é enorme, por isso que é que eu tenho que escrever sem parar. Quem é que, da minha equipe mais chegada, do meu grupo evolutivo, não tem ninguém com essas facilidades que eu tive. Como é que é isso? E outra coisa, tirando tudo de letra, com bom humor, etc. Nada me angustiou, não tive amargura de nada com eles. Como é que é? Sai dessa. Eu não tenho que fazer alguma coisa? Eu não falo isso para vocês, porque senão vocês vão começar a ver a vida de vocês, porque tem muita gente aí que tem uma vida muito boa. Não foi igual a minha, em matéria técnica, mas de outros critérios, outras áreas. Eu não quero ficar na cachola da consciência de vocês. Então, Valdo, você junta, das poucas pessoas que juntam intelectualidade com parapsiquismo sadio. Aí voltando, mas isso aí é porque eu já venho dando atenção há séculos. Né? Voltando lá ao caso dos intelectuais que vão chegar, franceses e outros. Nesse meio, vai ter intelectual com parapsiquismo avançado, sei lá? Não, tem alguns que são bons. Né? Agora, tem uns que já sumiram, sei lá se eles não evoluíram mais depressa, eles não apareceram ainda. Agora, eu penso que algum desses que eu falo que sumiram estão todos na China. Eles não vão aparecer. Eles não vão aparecer. Vamos esperar para ver o que vai dar. Porque quando aparecer intelectual com parapsiquismo, a coisa vai mudar. Já pensou se nós tivéssemos aí uma série deles em várias áreas humanas? Como é que fica isso? Vai longe. Agora, isso vai ser inevitável. Vocês mesmos já vão fazer isso. É inevitável. Isso aí é aquele rapaz desesperado. Não, eu voltei porque a conscienciologia, não consigo tirar a conscienciologia da minha cabeça. Eu virei para ele e falei assim, se você quiser, eu tenho uma saída, eu te dou uma solução para tirar a conscienciologia da sua cabeça. Né?
Racha a cabeça. Qual? Racha lobotomia. Dá um jeito. Acaba. Mas eu não recomendo. Mas, gente, aqui, ó, questionamento, está começando a chegar aqui. Quais estão sendo suas impressões sobre o primeiro Congresso Internacional de Intermissivistas? De que maneira esse evento tão importante poderá alavancar a procura de muitos outros provados intermissivistas que, infelizmente, não acessaram as ideias da conscienciologia? Olha, nós estamos fazendo o que nós podemos. A gente não esperava que fosse aparecer 1000 pessoas, de modo algum. Mas hoje nós somos milhares. Agora, é que tem os contingenciamentos da própria vida que não deixa você juntar o povo tudo em evento. Isso é sempre difícil. Agora, o que se passa? Ontem nós tivemos aqui 364 pessoas. Aí, isso já mostra o nível que está. Isso aqui já teve esse total, eu acho que essa é a 4ª vez. Foi a inauguração, depois nós tivemos 2 mais sérias e mais essa de ontem. São 4 até agora. Agora, o que se passa? Hoje, prossegue aí, parece que tem só dentro do curso lá matriculado, parece que são 155, mas me falaram. Fora a equipe que está tomando conta. Né? É isso mesmo, 155. Então, veja, já é alguma coisa. Agora, tem uma coisa interessante nisso. Tem muita gente nova aí, que a gente não conhecia. Todo mundo está falando nisso. Em matéria de evento, esse talvez é que tenha mais gente nova. De todos eles, desses últimos 2, 3 anos. Pois é, era isso. Outra coisa, nós não fizemos uma tempestade publicitária grande. A gente não gastou dinheiro dessa vez com isso. E eu ainda quero fazer isso, oportunamente. Dos retomadores, que foi o Carlos Spring, não sei se ele já voltou, ele comentou que ele retomou a partir da tempestade publicitária, que ele viu a questão na TV, e a partir dali ele deixou acho que praticamente 3 dias de ver a tertúlia, de lá para cá. Ah, é? Sempre acompanhando a tertúlia online. E esse aí é sério, porque ele conhece tudo sobre conscienciologia. A retomada foi desencadeada pela tempestade publicitária. Pois é, não, a tempestade, uma hora a gente tem que fazer aí com vocês, etc. Poderia aprofundar na parafatologia, página 50, segunda linha, a massa de consciência ressomada a partir de 1950? Ah, isso aí é com você. Ó. Você quer falar alguma coisa? É? Que você vai falar dos outros, não é de você. Então é importante isso. Né? Qual a maior dificuldade para assistir uma pessoa que possui as características especificadas na sindromologia, página 51? Aqui é a sindromologia, eu digo, as neoinformações não fixadas e nem associadas produtivamente na da dispersão consciencial. As neoinformações inúteis e rebarbativas reproduzidas acriticamente na da mediocrização consciencial. As neoinformações distorcidas e adaptadas ectopicamente nos retroconceitos da priorismose. Esse aí é terrível. Porque, apesar de ser muito inteligente intelectualmente, essa pessoa não consegue aceitar a ajuda ou a intervenção externa. Quando fazer a retirada diante de um caso assim? A primeira coisa é um processo de orgulho. A pessoa é muito orgulhosa, cheia de si, entende? Vira o nariz, né? O processo todo é esse, a soberba. Professor Paulo. Então, temos que insistir. Aqui no... Sim. É no B, né? Pode falar. Aí é o B. É o B, né? É B de beleza. Beleza. Também alguns acham que é de burro, eu não sei, né? É que o senhor estava falando agora, teve tudo a seu favor, e aí, falando agora também da questão do orgulho, né? E nós estávamos na apresentação dos retomadores de tarefa, e eu pude observar, gostaria até de saber se essa minha opinião é correta ou não, é que quando a gente se predispõe a fazer o trabalho, a gente abre mão de orgulho, a gente abre mão de todos esses processos ainda que atravancam aí a nossa evolução, a gente, de uma certa forma, o maxi-mecanismo, ele trabalha a favor da mini-peça. Né? Porque, pelo que ele foi detalhado, isso mesmo,
Porque pelos detalhes que A nós hora que você ouvimos... mostra despojamento, eles ajudam você mais. Ajudam mais você. Porque Olha, eles me disseram que o Cláudio falou hoje que foi o máximo, foi um desbronco. Umas 6 pessoas vieram me falar na conversa do Cláudio. Eu depois vou falar com ele que eu estou quase oferecendo para ele um jantar aí no restaurante. Mas Estou entendendo? Ele é impressionante. agora todos eles, professor, apesar da abordagem ser diferente, todos eles fizeram uma intervenção interassistencial muito grande, apesar das abordagens. Agora o Cláudio como já tem mais tempo... 6 pessoas vieram falar comigo agora, na hora do almoço. E a gente vê as Cláudio sincronicidades do processo da evolução de cada um. Deu uma panorâmica gravaram o que ele Foi falou? gravado. A gente pode passar depois para você. Eu quero ver a gravação depois. Agora, uma coisa que eu notei é que o orgulho, no fundo, existia naqueles processos todos, naquele momento de fazer a dissidência. Orgulho, há uma tendência dele aparecer sempre, porque ele é o filho dileto do egoísmo. Então, onde tem egoísmo, quer dizer, onde tem uma personalidade humana, a tendência dos pré-serenões é ter egoísmo. A hora que tem egoísmo, tem um pouquinho, uma pitadinha de orgulho. Então, você já viu, é a soberba, é o nariz empinado. Foi muito positivo mesmo. Pois é, isso aí tem. Isso é que prejudica a maioria. Professor, 2 questões. Primeiro, dar parabéns para minha mãe, que hoje está de aniversário. Não está aqui presente, mas eu acho que ela está até assistindo. E eu acho Aqui, ó, não é assim que a gente fala, não. A gente vai assim, mãe, estou aqui. E abana a mão. Esse aqui é a técnica. Então, eu acho que ela sabe o quão Fala importante. aí pra ela, aqui, ó. Mãe, tô aqui. Aí, mamãe, tô na tertúlia. Então, Valdo, eu acho que ela sabe o quão importante é a minha presença aqui para todos nós lá em casa, porque sem ela e sem o pai eu não estaria aqui, né, hoje. Com a ajuda financeira e psicológica. Eu peço perdão à sua mãe pela sua presença aqui. Então, e outra coisa assim, ó. Eu sou voluntário lá do IPC, lá em Santa Maria, e a gente ainda é um núcleo de extensão. E eu acho que, por conta disso, a gente ainda está muito disperso. A gente faz palestras, cursos, na medida do possível, né? Tem voluntários, só que muitos chegam e não conseguem segurar a questão de continuar voluntariando. Eu queria saber como que a gente pode começar para ser uma sede mesmo, entendeu? Em Santa Maria. É o seguinte, vê quem é que se interessa pelo assunto e informa a pessoa a respeito da conscienciologia. Se a pessoa é intermissivista, na mesma hora ele se desperta. E ele caminha, vai ajudar você, vocês vão criar uma equipe. O negócio é ampliar a equipe através da informação, do esclarecimento. Tem que mostrar para a pessoa o que é o curso intermissivo. Aí eles vão chegar. Está entendendo? O mais é trabalhar mesmo por aí. Você vai alcançar algum sucesso. Sempre é assim, de todo lado. Nós já temos experiência há muitos anos. O Instituto tem mais de 2 décadas já de funcionamento desse jeito. Tem temas de palestras que o senhor indica para a gente fazer lá, divulgar? Não, aí tem que ver lá no local os interesses da cidade, da situação. E falar alguma coisa da consciência baseado nas necessidades da localidade, Santa Maria. Isso é que é importante. Entende? Pensa bem. Casa um assunto com outro. Aí chama mais atenção, vai ter mais interesse da população pelo assunto. Entende? Toda cidade tem deficiência. Ainda mais lá, com as coisas todas, que lá é grande, já tem uma opção de coisa. Vale a pena pensar. Olha pelo jornal da cidade, olha lá se tem secretaria de turismo, para ver quais são as coisas que tem na cidade. Chama atenção para isso. Entende? Professor, pode falar. Boa tarde. A palestra do Carlos apontou para nós que o afastamento do voluntário muitas vezes se dá ou por contrariedade ou por ideias contrárias ao paradigma. A gente sabe que em Conscienciologia, cada caso é um caso. Quais outras variáveis que o senhor também colocaria para nós pensarmos sobre esses afastamentos, além disso que ele colocou? Como é que é a situação? Mas isso aí eu não estou entendendo aí, a minha parte nessa história.
Na palestra do Carlos, ele colocou de uma forma muito clara que os afastamentos, né, das ideias ocorrem ou por uma contrariedade do voluntário, né, geralmente em relação à convivialidade, ou também por ele, em certo momento, ser contrário às ideias, do paradigma. A minha pergunta ao senhor é a seguinte: em conscienciologia, nós sabemos que cada caso é um caso. E, no seu ponto de vista, quais seriam outras variáveis, além dessas duas que o Carlos bem colocou na palestra dele? A coisa mais séria que tem é assédio. E esse assédio, geralmente, é mascarado, devido ao alto assédio. Então, a pessoa, às vezes, tem alguma coisa escondida que ela não revela. Ela, às vezes, somatizou alguma coisa no processo dela, muito sério. E ela não expõe aquilo. Às vezes, por vergonha, por querer continuar inconfessadamente daquele jeito. Então, o negócio é ver o processo de assédio. Agora, começa a colocar o estado vibracional nesse assunto com essas pessoas, que a situação começa a melhorar. A hora que começa a mexer com energia, ou com certo ou deserto. Por exemplo, lá em Santa Maria, se tivesse alguém que fosse bom de energia, é isso que eu ia falar para fazer. O povo atender para mostrar uma dinâmica energética lá dentro, para a psique. Isso aí encaminharia o trabalho deles lá no Rio Grande do Sul na mesma hora. Entende? Eu já fiz isso até em eventos internacionais, de todo jeito. A gente ia num evento desses, eles davam uma praça para a gente. Então eu pegava aí 5 pessoas nossas que sabiam mexer com a energia. Eu falei assim, ó, vocês vão exteriorizar a energia para esse povo. E sem nenhum processo místico, falando tudo diretamente, seriamente, entende? Indo direto aos finalmente. Isso aí sempre surtia muito efeito. Muita gente aparecendo, interessada, querendo saber como é que é e tal. Que energia é a base da vida humana. Isso às vezes ajuda. Estou dando aí no caso uma saída, uma solução, uma terapia. Né? Tá? Valdo, lá em Santa Maria tem 2 fatores que vale a pena ser abordados. Primeiro são os concursos de beleza. Tem concurso de beleza para top model, que dá assim 300 meninas, hotel fecha. Isso aí é uma coisa de louco. Vem aquela enxurrada de meninas na faixa de 14, 15 anos. Eu sei porque eu dei aula no mesmo hotel que estava tendo um desses eventos. E lá também tem uma universidade forte, né? Um lado universitário e o lado militar. Então tem o processo militar, tem o processo dos concursos de beleza, que é um espanto para desviar PROEX de intermissivista. As meninas ficam enlouquecidas com aquelas agências todas de top model. Então isso aí seria um ponto bem legal, além da parte católica. Quer dizer que lá é a fábrica dos books. Isso, e as agências vão lá, a caça de talentos, né, em busca daquelas meninas muito novinhas, que vão levadas para São Paulo, até para o exterior, para poder se tornar uma nova Gisele Bündchen. Então, essa condição deveria ser muito abordada lá, além do catolicismo exacerbado. Não, foi por isso que eu falei e o militarismo. Cidade. O Rio Grande do Sul tem muita coisa militar, e lá é uma das capitais. Pode falar. Professor, ontem, na palestra do professor William, ele puxou para a nossa memória, para assimilar melhor, de repente, o senhor trouxer para nós. No FIC, em Barcelona, 98, se eu não me engano, 99, o senhor teve uma retrocognição, o senhor lembra disso? Sim. Onde o senhor houve alguma coisa de um grupo intermissivista, alguma coisa assim. O senhor poderia lembrar a gente? Aqueles eram desses antigos que eu estava falando. A maioria que estava ali são dos mais antigos do povo, entende? E que tinha relação com o processo já do século XIX, não é só do século XX. Então o processo todo era lá. Foi por isso que foi para lá, etc. Gente que foi para lá com esse interesse. Agora, ali tinha relação com a vida que eu tive lá, com a vida que a monja esteve também na Espanha, porque tudo foi ali naquela área. Porque eu lembro... naquela ocasião, me deu vontade de levar uma equipe
pegar um ônibus e ir aonde eu morei. Mas o enumerador falou para não fazer isso, na ocasião. Para mim, eu criar problema para alguém, não sei o quê. Então, eu fiquei quieto. Eu tenho uma leve impressão que do povo que brigou, dos zíngaros lá, ciganos. Não, é o nosso povo, tem gente conosco. Então, ele não quis mexer nessa coisa, porque senão ia ajudar 5 e piorar 2. Então ele falou, não, sempre que piora 1 já não é bom fazer. Eu lembro do senhor fazer o comentário. Foi, porque lá é o assim, seguinte, o comentário que eu fiz foi baseado na questão da volitação. Isso. Que a gente tinha reunião, e tem reunião essa física, todo mundo chega volitando, daqui a pouco está tudo aí. Agora lá não, era na viagem, o povo que começou a chegar, vem de avião, outro que não sei o quê. Então dá um trabalho danado, fisicamente é outra coisa. Mas agora a situação é a mesma. Agora, eu chamei a atenção da turma para o processo de ver. Pensa bem, esta física amanhã, como é que não vai ser? O senhor falou que dali tem que aproveitar a oportunidade enquanto nós estamos aqui. Eu falei com eles, aproveita a oportunidade, vamos trabalhar com isso. Por sinal, a Aline está aí, ela é da turma de lá, a Aline. Ela ajudou muitas coisas, ela é uma verdadeira secretária minha na Europa, durante muito tempo. Ela quebrou muito galho para mim, fez muita investigação de Sherlock, sabe, detetive. Então, este evento que nós estamos hoje vivenciando, do intermissivista, o primeiro congresso, tem alguma relação também com esta época? Mas agora nós já crescemos muito, né? A situação é outra. Já tem muito mais gente. E outra coisa, nós estamos aqui é a matriz do processo. Lá sempre foi uma filial. Agora, quem foi para lá também está nesse congresso aí agora. Sim. A Sônia será. A Sônia será. Filial. Ela foi para lá. Você lembra que eu falei para você com as coisas para ir, vai com calma, tal. Barcelona, aqueles negócios. Foi. Muito serviço. Foi ela. Professor, sim. Aqui no B. Foi comentado hoje nas palestras dos retomadores de função, de tarefa, mas também tem casos dos intermissivistas que nem chegaram aqui e às vezes se perdem no caminho. Então eu queria saber a respeito de um assunto que eu escutei uma vez sobre a questão do pedágio. Algumas pessoas que combinam algo no intermissivo, caso ele se desvie da PROEX. Isso realmente acontece? Seriam os alarmes? Acontece. Agora, o que eu quero dizer para vocês, até quando eu tenho informação dos amparadores e as coisas que a gente vê, o percentual desse povo é mínimo. Não é grande, não. Que tem esse a maioria acaba batendo aqui. E outras coisas. Alguns não batem, mas eles olham a distância. Agora, com o online, eu tenho visto muito disso. Povo que manda notícia para mim, gente que eu nunca vi. Então, mas existe essa condição do intermissivista pedir, tipo... Existe todo tipo. Não, digo, onde tem consciência, tem de tudo. Erros e acertos. A gente não deve esperar novidade nisso. Qualquer coisa que você pensar vai ter. Tudo é possível. Onde tem consciência... Mas digo, na programação dele, até o Lógico está aí, ele colocar esse tipo de situação, se eu cair, por exemplo, na religião... ou se eu cair no vício, mas às vezes é o seguinte, às vezes é necessário que a pessoa entre nisso. Eu não entendo o espiritismo para ver o que eu podia fazer. Você tem que lembrar que tem as infiltrações, são os bicos, são os extras que a pessoa faz. Eu fiz vários bicos que não estavam na minha programação de modo algum. Preço, né? Por exemplo, o caso de Chico Xavier, processo nosso lá. O meu problema, por exemplo, certo trabalho meu que eu fiz em matéria de empresa. Meu processo de casar. Eu não ia casar. Tudo é porque aconteceu uma porção de fatos. E eu vi, não, o melhor é isso. E os amparadores falaram assim, o ideal para você é fazer isso. É um extra, é um bico. É o extra PROEX. Não, mas o que eu estou dizendo, senhor, teve um caso, uma pessoa que eu não vou citar quem é. Ele, nessa vida, ele estava retomando a religião de novo. Ele teve em outras vidas.
E aí ele teve uma IQM, ele teve um acidente, o amparador tirou ele do corpo, de acordo com ele, e falou para ele que ele estava tendo aquela IQM para ele saber que ele estava repetindo o erro, que era para ele acordar e não entrar nessa de novo. Ele entendeu aquilo como um pedágio, aquilo foi um alerta, um alarme para ele, olha, precisa tirar o cara do corpo para falar para ele sair. Mas isso é o mínimo. Existe tudo, as projeções vexaminosas, projeções assistidas, tudo para isso. Outra coisa, você pensa que o pandeiro era para quê? Era justamente isso. Professor. Era um dos objetivos. Dá um choque no cara, né? Para ele acordar e ver o que ele estava. Mas o problema que você tem que notar é que a hora que a pessoa sai do corpo, a maioria é zumbi, é sonâmbula, não entende nada, não pesca nada, tem dificuldade. Por isso que a dessom é o máximo. Com a dessom, a pessoa conserta direto, tem que ficar lúcida do jeito que ela é, não tem saída. Agora, a projeção dá um banzé de cuia terrível na cabeça da pessoa, fica toda alterada. Então, esse sonambulismo é problemático. Agora, o melhor é a projeção vexaminosa. Já estudou alguma coisa? Já leu sobre isso? Não. Pois é. É a vexaminosa que é a boa. Se eu pudesse, era essa que eu dava para um monte de gente. Inclusive, muita gente que está aqui. Impacta mais, né? Que essa precisa depois. Mesmo a turma que já chegou. Tem? Professor, mesmo com esse passado do Zéfiro, que ajudou o início do Espiritismo e a história do Chico Xavier e tudo mais, você acha que o Espiritismo foi assim um extra ou era uma coisa necessária para? Eu ia entrar alguma coisa porque eu teria que estudar a partir do Espiritismo. Porque para estudar o processo parapsíquico, eu não tinha outra área melhor do que o Espiritismo. Então, eu já me encaminhava para ali. Veja bem, quem provocou a criação do primeiro centro espírita em Monte Carmelo fui eu, devido aos meus fenômenos. E outra coisa, nada de assédio, ninguém estava doido. Presta atenção, olha o nível. Agora, aquilo bateu no meu pai, bateu na minha mãe, foi do Jorge Fernandes, nosso amigo que visitava lá, que eu participava lá das conversas, ouvindo aquela coisa toda desde pequeno, fizeram o centro espírita. E eu fui dos primeiros a dar exemplo participando das aulas de moral cristã, que era chamado, que era o Catecismo Espírita. Tinha um livrinho, um opúsculo, Catecismo do Espírito. Mas assim, conceitualmente falando, essa fase é um extra ou é uma fase preparatória? Não, essa aí para mim foi mais preparatória, porque não havia nada lá, não. A situação era precária. Outra coisa, a padraiada mandava de uma maneira prostituída em tudo. Você nem sabe como é que era o processo da água suja, da festa de Nossa Senhora da Badia de agosto. A gente sabia disso tudo. E aquilo era terrível, tanto que nós todos éramos revoltados com a Igreja Católica. O negócio lá era uma prostituição, a situação deles. Prostituição que eu estou falando não é só sexual, mas econômica, financeira, social, política, de todo jeito. O negócio era terrível. E eu fui criado naquele ambiente, eu vi isso tudo contra padre. Você pensa bem, eu entrei numa igreja quando eu já tinha os meus 40 e tantos, 50 anos, porque morreu um camarada que era muito apegado ao meu sócio. E eles iam fazer uma missa de corpo presente. O meu sócio me pediu para ir lá, porque ele sabia do meu processo de energia. Eu fui para ver. E ele me perguntou, o homem ainda está aí ainda? Tira ele daí. Então eu fui lá por causa disso. Você está entendendo? Eu nunca tinha entrado numa igreja para ver uma missa, um troço qualquer. Essa eu fui, participei, vi as coisas todas junto com ele, com o meu sócio. Mas você acha que a gente poderia ter a Conscienciologia hoje do jeito que a gente tem, sem você ter passado pelo Espiritismo? Seria possível isso? Não, tudo é possível, porque eu já estava com as ideias todas, porque o processo do sensitivo é superior às instituições. Que o problema é pessoal dele. Se ele sobreleva aquilo, se ele extrapola, não há instituição, não há família, nada disso. Ele supera e rompe todos esses empenhos ou embaraços. Não tem barrica na frente, você está entendendo? Ele vai rompendo, é javalínico o processo parapsíquico. Agora, você tem que lembrar que o processo do Zéfiro é tudo na base javalínica. Por isso que eu falo, já me perguntaram, o que é que você tem? Eu falo, não,
Meu negócio mais sério é a autodeterminação. Agora, o que eu vejo é o seguinte, Mabel, para a gente entender. Isso aí não chegou a ser, eu não posso dizer que foi uma infiltração. Mas agora, a questão do Chico já foi. Eu já estava com a ideia de cair fora, já começar a trabalhar. Mas a minha mãe me pediu. Eu segui muito, tudo que meu pai e minha mãe me falaram, que eu sou um cara grato. E ao pai e à mãe é que a gente tem que agradecer mais. Minha mãe me pediu para ser maçom, eu fui seguir a coisa, porque ela pediu. Depois, eles falaram que eu fazia odontologia, somente meu pai, eu fiz. Você está entendendo? Tudo, eu segui o que eles pediram. E depois fazia a minha parte. Com isso, ninguém pode reclamar nada. Todo mundo que viveu comigo sabe dessa história. Mas você Agora, eles me respeitaram demais. Eu tinha que respeitar a opinião deles. Por exemplo, não me forçaram a ser cantor, ou artista, ou músico, desenhista, pintor, como eles queriam. Nada disso, não forçaram. Eles tentaram, levaram a coisa, viram que não era, me respeitaram. Mas assim, dentro da lei de causa e efeito, né, e dos afins se atraem, você acha que se sua mãe não tivesse te pedido isso, você nunca trabalharia com Chico nessa vida? Eu acho que não. Porque eu já estava com a ideia já de cair fora. Você está entendendo? Agora, quando eu vi, porque quando ela me falou, eu estava tão ocupado com o processo de assistência que nem sabia do problemão dele. Aí eu fui examinar e falei assim, mamãe, só tem razão. A situação está precária. Vamos lá ver esse homem. Vamos lá ver o que nós fazemos. Agora, foi minha mãe que teve a inspiração do negócio de auxiliar o Chico Xavier. Ela sabia que antes de eu nascer, eu já tinha tido contato, eu tinha encaminhado o Chico e passado para o Emmanuel. Foi por isso que ela não perdeu o Chico de vista. A minha mãe olhava demais crianças, você está entendendo? Devido ao curso primário, aquela coisa toda. A maternagem dela era muito extensiva, muito abrangente, profunda na história. E ela sabia que eu tinha tido processo com o Chico, então ela falou, você tem que seguir as coisas que você fez. É como se fosse um filho que eu deixei na terra. Você está entendendo? Era isso que ela pensava. Então eu quis seguir o que ela falou. Como a minha mãe era de muita assistência, e o meu pai também, eu tinha que... Que cara que eu ia dar o contra? Você está entendendo? Uma outra coisa interessante nisso tudo é o seguinte, eu não lembro de nenhum processo meu de conflito grandão com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã que está aí, pergunta para a minha irmã, nunca tive nada. Você está entendendo? Há um processo, então, anticonflitivo muito grande nesse problema. Isso mostra vidas anteriores da gente. Então, isso me ajudou demais. Agora, o processo da infiltração já é outra coisa. Por exemplo, o caso do meu irmão, aquilo não estava no riscado, tudo aconteceu. E eu fui vendo os amparadores mostram, o melhor que tem é você entrar nisso para não deixar a coisa para frente. Agora, por que eles olharam isso? Porque tinha um plano, que eu ainda não sei se continua, para eu ir para a China depois. Então eu teria que resolver e não deixar rabo nenhum aqui. Entendeu? Por isso que eu abençoo vocês. Eu estou devendo alguém aí, como é que está? O quê? Como é que está? O que é que eu estou devendo? Quantas mangas eu devo para vocês? Você está entendendo? Para eu ficar livre. Mas, mesmo assim, isso é um ponto de interrogação. Se eu posso dessomar, muita coisa mudou. Porque são os fatos que orientam esses planos, essas planificações. Não somos nós que dominamos isso, nem os amparadores. Agora, mas a questão do Chico também não poderia ser um caso desse, tipo assim, tem que ficar livre, ajeitar tudo nessa vida para depois ir para outra? Numa outra situação? Não é igual. Não, o caso dele é mais os processos nossos de passado, ligado. Mas eu já tinha, a hora que eu entreguei para o Emmanuel, não tinha mais nada que ver, não. Porque o mais bravo não foi essa crise que ele teve, não. Foi a crise quando ele era mais moço. Foi mais ou menos em 1927. O Zéfiro que segurou a barra. Outra coisa, o Chico sabia disso totalmente. Do jeito que eu seguia os problemas da minha mãe, do jeito que eu sempre segui os processos do enumerador, do transmentor e da monja, o Chico seguiu o Emmanuel e eu. Isso a vida dele toda. Entende? Porque ele sabia dos fatos e parafatos que a gente mostrava. Eu dei várias mensagens através dele.
E as mensagens estão lá, o negócio havia lá. Nós queimamos as mensagens. Lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, perdeu ponto. Agora, gostaria de saber a sua opinião sobre um livro, o Código da Bíblia. O autor descobriu fatos que irão acontecer por meio de um código secreto. O senhor acha isso possível? Não, acho tudo abesteirado. A Bíblia é de morte. É muita bobagem que tem. Quanto a exercício e retrocognição, senti vontade de testar até que recomendo olhar fotos de infância. Hoje já reparei algumas fotos para analisá-las e tentar puxar na memória tais épocas e cenas. Gostaria de saber se essa técnica é válida e se existe algum modo de eu conseguir rapport com a foto e a energia ali impressa. Não, uma coisa boa que você pode fazer é ver as músicas folclóricas de vários países, que isso é a técnica que a gente tem de retrocognição. Eu acho que música é mais forte do que o processo de ver fotos e imagens do passado. Farei a reclusão de 10 dias, da qual o senhor falou. Farei experimento em minha casa de Campo e Miguel Pereira. O ambiente é ótimo. Ficarei sem TV, sem telefone, sem notebook, sem nada. Meu objetivo é desbloquear o meu Corona Chakra e o meu Fronto Chakra, que ficaram bloqueados a maior parte dos meus 26 anos. Quais atividades eu devo fazer? Primeira coisa, tem que ter uma equipe para tomar conta de você, arranjar comida para você, levar lá, etc. Arranjar um lugar que você fica separado, até para tomar banho. Apenas trabalhar com a energia ou fazer também mobilidade física virgem? Sim, mas você anota as coisas, etc. Pergunto, pois tirarei o dia de hoje para organizar os trabalhos e quero cotejar as minhas ideias com as do senhor. A primeira coisa é você arranjar alguém para sustentar o seu processo. Nesses 10 dias você não vai fazer comida. Tem que levar comida para você. Você vai tomar banho. Entende? Então, desde já vá tomar banho. Entende? Pensa bem nisso. Isso aí é que é o importante da história. Tem que haver uma infraestrutura de gente para ajudar a pessoa, como se fosse um pequeno hotel. Sou italiano e moro há 23 anos no Brasil. Tipo a educação católica e não me conformo em ver a Igreja Católica Romana parada no tempo. No seu parecer, o que a Igreja Católica poderia fazer para dar um passo à frente na evolução? O pensamento de Pietro Baldi poderia ajudar nesse sentido? Por que o senhor não escreveu o manual do EV? Eu estou escrevendo o manual do EV a vida inteira. Tudo que eu tenho escrito é o manual do EV. Enciclopédia é o manual do EV. O que é isso? É muita coisa que tem, que é a base da vida humana. Agora, quanto à Igreja Católica e Pietro Baldi, o pensamento do Pietro Baldi não dava, que eu conheci o homem de perto, acompanhei as coisas, você via que o máximo que deu era aquilo, e ele tinha um cotoveloma com a Igreja Católica devido aos processos de ter colocado grande síntese no Index Librorum Prohibitorum. Então, ele era, coitado, muito fanatizado pelo problema, porque ele nasceu lá, onde teve o Chico de Assis. Então, ele era muito envolvido com a Igreja Católica, ele não conseguiu escapar disso. É gente lá da turma do Avindário, povo até aqui, entende? Com direito canônico, está muito envolvido. Agora, quanto à Igreja Católica, nós temos falado, o ideal para eles seria reformular tudo, acabar com o direito canônico, aquelas bobagens todas. Quando é que eles vão acabar com isso? O negócio já tem mais de 1.500 anos, como é que faz? 15 séculos? Como é que faz? Gente, eu queria dizer para vocês que hoje nós temos aqui uma amiga minha que me ajuda demais há muitos anos, seriamente essa. E tem também um processo que não é 17 anos, mas 7 anos da intercâmbio. Então é 17 anos da moça e 7 anos da intercâmbio. Quem é essa nossa amiga aqui? João, você não fica com ciúme da galera, não. O João não pode ficar com ciúme da galera que está, né?
Professor. Sim. Com relação ao verbete aqui, da massa assimiladora. Isso encaixa bem aqui com a CCCI, mas também, por exemplo, eu penso na Grécia, deve ter tido alguma coisa assim. Quais são os exemplos de massa assimiladora mais relevantes da humanidade para o senhor? De massa assimiladora? Mas assimilador de quê que você quer? Como está na definição aqui do verbete. Sim, mas a massa assimiladora nossa aqui é com respeito ao processo da conscienciologia. Você está falando o que de massa? Não, por exemplo, de alguma forma que houve informação sem olha, nessa massa assimiladora que nós estamos falando, a melhor coisa que tem até agora é a nossa matriz aqui em Foz. Mas na Grécia, você acha que teve, de alguma maneira, alguma forma de massa assimiladora? Aonde? Na Grécia, na filosofia, a filosofia grega? Não, ali teve uma equipe que levou a ideia, os enciclopedistas também, tem uma série desses, a Renascença, o Iluminismo até um certo ponto, pequeno, por aí vai, tem muitos desses. Agora, o que interessa para nós é isso aqui. O problema nosso hoje, sem doutrinações nem inculcações, porque a maioria de todos esses aí tinha doutrinações. O próprio Sócrates tinha isso. Olha o processo da maiêutica dele, como é que era. Não, e o problema dele não ter noção da dessoma, por exemplo, ele se deixar imolar, aquilo foi suicídio. O processo dele, por exemplo, não ter noção nenhuma de divulgação das coisas, não escreveu nada, numa época daquela, quer dizer, era de preguiça isso? Por quê? Porque ele achava que escrever uma coisa negativa, secundária, da sarjeta, diminuía a personalidade dele. Como é que é isso? A gente tem que estudar esse negócio. É igualzinho a turma da parapsicologia, tudo é socrático. Não, eu não mexo com energia, eu estudo e pesquiso o sensitivo. Mas eu não sou sensitivo. Quer dizer, tudo errado. Então, na parapsicologia, eu encontrei dezenas de caras, até mulheres, que tudo está seguindo a ciência convencional. Quer dizer, ninguém arregaça as mangas e mostra o processo de energia, de parapsiquismo por ele mesmo. Todo mundo é só investigador, pesquisador. Eu não sou sensitivo. Isso é uma droga. E o caminho é ser uma coisa e outra, tudo junto. Se for possível, o máximo. Aí é que é o certo. E outra coisa, isso aconteceu na parapsicologia, aconteceu em certas religiões. O Krishnamurti, por exemplo, também entrou nessa. Ele não assumia o processo da energia dele. Ele poderia liquidar com o processo da teosofia mais do que ele fez. Mas ficou parado no tempo. Não assumiu. O que a gente nota nas biografias dessas grandes personalidades é que ela chega no limite, ela se sente satisfeita, ela não prossegue, ela não segue. Aquilo que ia dar mais trabalho, ou que ia dar mais incompreensão, que ela teria que trabalhar mais, ela desiste. Isso é uma pena. E a gente vê isso de todo lado, durante os séculos diferentes, épocas diferentes, tudo quanto é tipo. Tem muito disso. Por isso que eu falo, por exemplo, vocês, olhem bem, para amanhã você não ficar parado no tempo. Achou que está realizado, tudo. Realização, quem é que sabe? Talvez quando você chegar a ser consciência livre, você vai se sentir realizado. Eu, por exemplo, não tenho ideia nenhuma de realização ainda. Tem muita coisa para ser feita, demais. É muita interassistencialidade para ser feita. Como é que fica? Professor, aqui no B, por favor, aqui à sua direita. Duas perguntas. Uma sobre o pandeiro. O objetivo inicial do pandeiro, uma vez que ele abriu e fechou, era fortalecer o holopensene da reurbanização dessas consciências que vieram? Mas o problema era para o nosso trabalho da conscienciologia, que era trazer o curso intermissivo para cá. É uma maneira de reforçar, então, só funcionou até quando eu deslanchei com a conscienciologia através do livro Projeciologia. Tá. Foi até 85, em 86 eu publiquei o livro. Então o objetivo era fazer com que, de uma certa forma, essa massa o pandeiro, até um certo ponto, era de enorme responsabilidade minha. Sim. O negócio tinha muita coisa a ver comigo. É tanto que eles nunca fizeram reunião sem eu estar presente.
Está entendendo? Então foi uma estratégia desenvolvida Foi, pelo a coisa do senhor? transmentor, com os cerimônias, as coisas deles, eles que viram isso. Agora, por exemplo, aqueles 16 que foram para a China, Sim. todos eles eram gente que estava comandando as coisas do pandeiro. Então, o processo de ir para a China tem relação conosco, com o processo do pandeiro, aqui, interlúdio, tudo está junto, ó, assim com os homens. Está tudo junto. E eu tinha noção de tudo isso. Agora, vários ali também tinham noção. Alguns são conscientes. A gente está esperando que eles cheguem. Ainda vai chegar gente aí de grande gabarito, com muita ideia sobre conscienciologia, para ajudar nós todos. E esse pessoal, quando saiu de lá, eles estão agora em Comunex, em comunidades extrafísicas, aguardando o momento de não, renascer? eu não sei, né? Cada um está se mexendo, né? Ninguém está parado. Tem muito trabalho para ser feito. Nós temos que lembrar que é muita gente, né? O que eu espero que até agora, que esse 9 por 1 que havia entre consciência e consciência, que já diminuiu. Isso aí é que eu estou esperando, sabe? Fazer uma espécie de lixívia e julgar, limpar isso aqui um pouco, sabe? Isso vai ser bom, né? Vai melhorar tudo. Não é que eu queira que esse povo todo ressome, não é não, ou que transmigre. O problema é equilibrar isso tudo. Se isso for equilibrado, então, de uma certa forma, o nível de assédio tenderia a reduzir um pouco. Agora, a reumanização ela é inevitável, e ela vai fazer isso. Só de começar a diminuir a baratrosfera, essas comunex mais inferiores, sem evolução, isso vai ajudar demais a Terra. Tudo vai melhorar depois disso. Agora, professor, então ainda sobre isso, foi uma estratégia, o senhor disse que tinha a ver com os senhores. Foi pensado lá atrás, quando, em que momento, e como é que foi para sistematizar? Esse povo começou a pensar seriamente e colocar as coisas, o plot, o arcabouço, a estrutura da coisa, a partir de 1100. Agora, eu ouvi o galo cantar, mas não estava sabendo bem das coisas. E fui levando minha vida, mas já com orientação desde alguma coisa. Até que a gente encaixou. No século XVII eu já estava consciente de tudo. Aí não era eu, né? O Zé já sabia. Já no século XVII. Foi antes da Revolução Francesa. Agora, então, qual a diferença? Se o pandeiro não tivesse existido, muitas pessoas não estariam aqui hoje, poderia-se dizer assim? Não, estariam de algum modo, mas teria dado mais trabalho para eles, para articular o entendimento, a união, a organização de vocês. Isso é o processo do convívio? Mas não é de vocês, é daqueles que ainda vêm aqui. Tem muita gente de 85 que não está aqui, não. Até que nós tivemos na reunião. Que 85 para cá, você pensa bem, são 26 anos. A turma que está chegando aí, se é que tem alguns já, eu acho que tem, é tudo da Invex. Alguns já chegaram, mas alguns são da Sinvex que ainda nem descobriu que a gente está aqui. Isso tudo vai acontecer ainda. Vamos ver os próximos anos. Como assim alguns são da Sinvex que não descobriram? Quer dizer, que não chegaram até aqui? Estamos esperando. Tá. Por isso que a gente fala muito a Sinvex, mexe tudo, porque é a nova geração que está aí. Nós não podemos desprezar isso, não. Outra coisa, sei lá se esse povo vem com mais ideia, mais avançado em algumas coisas, tudo é possível. Essa quarta geração que o senhor falou ontem? A quarta. Ok. Estão começando a brotar aí. Vamos julgar, né? O regador com a água boa. Tal. Aproveitar a carona no microfone, Valdo, aqui pertinho. Eu até queria agradecer de público pela amizade, carinho com que fui recebida muito bem aqui pelo povo todo. O upgrade aí energético, mental, somático, tudo que eu percebo aqui. Muito bom. Hã? Você conversou com o Antônio? Já marquei até um horário com ele para nós conversarmos. No domingo à tarde já está marcado. Teve gente aí que está interessado na... Diversas pessoas, isso é um outro fator, eu não sei bem como fazer, que as pessoas estão pedindo, como foram muito poucos exemplares. Agora, conversar com a turma da neologia para te ajudar. Que você tem que ajustar a sua neologia, que tem palavras de tudo quanto é jeito. Né? Natural. Vai ser importante. Outra coisa que eu queria colocar é se daria para você falar um pouquinho mais sobre o paravoluntariado, comparando com o voluntariado em termos de habilidades, características, lucidez, alguma coisa, e também um pouco mais sobre o ficheiro. Sobre o quê? Ficheiro, que você falou.
O ficheiro, na verdade, né, que você falou. Sobre a ficha evolutiva. Eu acho que não precisa de falar, a gente já falou tanto. O amparador. O O ficheiro e o amparador. Eu queria mais detalhes. Você falou alguma coisa bem ampassante. Eu queria que falasse um pouco mais. Sim, mas... Ficheiro. Observa bem, pensa o que é, que vocês vão já ter uma opção de ideia a respeito do assunto. Aí é o caminho. Pois é. É o povo que examina isso tudo, né? Professor. É o caminho. Alô. Meu marido tem comentado sobre minhas noites de sono. Eu tenho gemido como se estivesse fazendo força. Algumas vezes ele fica preocupado e me acorda. Em poucas situações eu relembro que estava em processo de exteriorização no extrafísico. Já estou em averiguação médica sobre essa situação. Até o momento, nada mais sério foi encontrado. Uma hipótese pode ser minha inexperiência em trabalhar com energia. O senhor teria, por favor, alguma colocação sobre esse fato? Você deve trabalhar com estado vibracional e se submeter, aonde você puder, ao processo do arco voltaico crânio-chacral, para ver os seus bloqueios. Isso aí pode ter algum processo de bloqueio sério que tem relação com o problema extrafísico. Há como personificar nossas energias com características de fitoectoplasma? Quais meios para isso? É ver qual a sua relação que você tem com a natureza botânica. Tudo com o bosque, o processo das árvores frutíferas, os pomares, os jardins. Vê como é que você é com isso. É aí que você tem relação. Você vai ver o processo de energia. Por exemplo, se você chegar aqui, eu vou te mostrar uma árvore para você ir lá e ver se tem energia. Mesmo agora que ela está toda pelada, ela está nua e crua, devido ao processo de inverno, ela está cheia de energia. Eu estive lá essa semana vendo. Outra aqui, parafatologia, página 50, quarta linha. De que modo podemos acessar lucidamente, com rememoração, as pesquisas holobiográficas na parapsicoteca? Seria através de projeções conscientes com mental soma ou existem outras técnicas otimizadoras? Não, o problema para alcançar alguma coisa nisso aí, seria bom dar um jeito de começar a acessar as centrais extrafísicas. Através disso, vocês podem levar a pessoa a ver o interesse disso, principalmente a central extrafísica da verdade. Preciso tomar uma decisão sobre trabalho e estudos que vai definir a minha vida pelos próximos 3 a 5 anos. Tenho 30 anos e a impressão de estar atrasado no cumprimento da minha PROEX. Como se faz a técnica das 5 horas de reflexão? Numa poltrona ou à mesa, ou com ou sem anotações, com ou sem trabalho energético? Começa do jeito que você tiver inspiração na hora. E vê depois o que você pode fazer para melhorar. Não faça uma vez só, não. Faça mais de uma. Que aí você vai evoluir com o assunto. Uma outra coisa, a primeira vez que você for fazer, se você for pensar mal dos outros, pensa contra mim. Que é o melhor, que eu tenho as costas largas. Não vai pensar contra os outros. Isso é ruim. Porque às vezes a pessoa fica desesperada. 5 horas. Parafatologia, página 50, quinta linha. Como podemos otimizar nosso hábito de pensanizar grande, vivendo em uma sociedade bitolante, pouco afeita ao pensar e refletir? Ambientes amplos predispõem e auxiliam na manutenção desse hábito? Às vezes. Mas olha, o pensanizar grande não é não. O processo é a pessoa manter o discernimento e a atenção em tudo que ela faz o tempo todo. Desde os ambientes pequenos até os ambientes grandes. Desde o local que ela está sozinha até aquele que ela esteja na multidão. Desde dia, como também de noite, que às vezes isso é muito importante. De modo que, olha o problema em primeiro lugar, para você melhorar, por exemplo, se você vir aqui, vai lá no discernimento e senta num daqueles bancos no meio das árvores. Aqui também, senta lá no marco central que tem banco. E começa a fazer reflexão lá. Que com isso você pode começar a pensar grande. Agora, depois, o ideal é fazer a autorreflexão de 5 horas. Minha mãe tem 78 anos e está tomando diversos medicamentos para o controle do Parkinson. Tem depressão e tem hipertensão.
Há aproximadamente 2 meses, ela começou a falar sozinha quase todas as noites, por volta das 4 horas da manhã. Normalmente em um contexto de discussão, chegando muitas vezes a se exaltar com muita agressividade, até mesmo com xingamentos. Outra vez a conversa apresenta teor religioso, onde ela parece se justificar com alguém, argumentando sobre a certeza da bondade e misericórdia de Deus. Gostaria de saber se isso poderia se tratar de efeito colateral dos medicamentos ou de alguma influência extrafísica. Nesse caso, seria melhor despertá-la ou deixar o processo seguir? Não, o caso aí é que isso aí é assédio, isso é uma sempossessão. Tem que examinar, tem que mexer com a energia. Você faça o arco voltaico nela para ajudar. Ela deve estar com bloqueio violento e tem gente tomando conta disso aí. Isso é assédio e é sempossessão, bem claro. Voltando só à história do pandeiro, os 16, uma vez o senhor falou que os 16 apareceram juntos antes... Ele era da turma da administração do pandeiro. E o senhor teve contato com eles antes dessa Outros que apareciam lá eram aqueles 5 preceptores que vieram aqui. Todos os caras que me ajudaram demais, nesses últimos 500 anos, eles apareciam lá. Mas antes daquela aparição dos 16 juntos, o senhor tinha contato direto com eles separadamente, é isso? Não, lá eu tinha pelo interesse administrativo do evento daquela vez. Cada um era assim. Eu não tinha jeito de encontrar com aquele monte de gente. Teve uma reunião lá que eu estava falando para vocês. O meu cálculo é que tinha 800 conscientes lá. Como é que você vai encontrar com esse povo? Muito difícil. E outra coisa, eu fora do corpo, aquilo era rapidinho, só o tempo que a gente estava lá. Mas teve reunião daquela que eu fiquei fora do corpo mais de hora. Muito seriamente, bem lúcido. E o senhor fala que o senhor desconfia que um deles seja o Apolônio, desses que foram para a China. Mas eu não sei, eu não tive muito contato. Tem certas coisas que não dá para você investigar. Outra coisa, não deu para contratar nenhum detetive particular. Porque seria o ideal, né, se tivesse, né, para ver. Professor, mas era assim, algum específico assim, ou assim o senhor acha dentro daqueles 16, mas nada... Não, porque lá tem 4 evoluciólogos no meio dos 16. Outra coisa, tem mulher no meio disso. No meio dos 16 tem mulher. Mulher que eu estou falando, visual, de consciência, que era feminino, era paravisual feminino. Então é preciso ver, né? O que é? Como é que Professor, aqui no D. Atrás do senhor. D. Aqui. Foi. Ontem foi falado que o senhor, em 1988, recebeu inspiração da monja para criar um instituto de projeciologia. Por que a data de 1988? Qual é o... Não teve nada disso, não. O instituto já era para fazer há muito tempo. Agora, a instrução que eu tinha extrafísica era fazer as coisas tudo com pré-requisitos. Primeiro faz isso, depois isso, depois isso, depois isso. Então eu fiz o Centro da Consciência Contínua, foi a primeira coisa que eles acharam que era o melhor. Então uma coisa bem particular, um processo. O Centro da Consciência Contínua, por exemplo, a sede era o meu bolso direito, onde eu tinha o dinheiro, para pagar as coisas todas, para mandar os livros para as instituições, fazer isso tudo. Então, esse foi o Centro da Consciência Contínua. Agora, no Centro da Consciência Contínua, eles me deram a instrução para fazer, então, uma organização já, vamos dizer, bem material, social, com razão social, essa coisa toda, de uma maneira mais efetiva. Foi aí que a gente começou. Então, havia uma senhora, que era uma pesquisadora, que era a Pia Steiner, que é a mãe da nossa menina aqui, que é a Andréa Steiner, aí do Arthur. Agora, então, eu falei com ela, Pia, vamos começar a trabalhar nisso e ver qual é o estatuto que a gente vai fazer para esse instituto. Tem que ser instituto, porque eu reuni uma série de advogados, gente com quem eu já trabalhava, no Conselho Consultivo de uma das maiores empresas do Brasil e da América Latina, na ocasião. Eu era do Conselho Consultivo. Então eu já tinha noção do que era fundação, o que era isso. Então comecei a extinguir tudo que não prestava, a separar. E falei assim, não, tem que ser um instituto.
E depois reuniu uma série de advogados e eles falaram assim, e esse instituto tem que ser presidente é você que é conhecido. Você vai polarizar o processo, até você ver o que faz. Trabalha com isso aí uns 5 anos, vamos ver o que é que vai dar. Isso são os advogados, todos eles eram de opinião sobre isso. Gente de alto gabarito, inclusive o Benito Caleri, esse povo todo está lá no meio. Aí o que se passa? Apareceu um rapaz que trabalhava numa empresa aí do Brasil, sabe, já de muito tempo. E ele muito interessado na coisa, e com muita agilidade de pensamento, falando muito. Esse cara é o Cláudio Paredes, esse que falou aí para vocês. Então ele começou a anotar tudo. Aí eu viro para o Cláudio e falei assim, olha, você já estudou o curso intermissivo recente, você está por cima disso. Então, ó, você vai estudar com a PIA, qual é o estatuto do instituto que nós vamos fazer. Então, ele começou. Agora, com 2 meses e meio, ele tinha tudo que eu falava, igual o que ela faz, o Cláudio fazia. Tudo que eu falava, ele anotava. No fim, ele tinha um pacotão. Então, ele aprendeu Conscienciologia mais depressa do que todo mundo. Agora, com isso, ele conversou com a PIA, a gente conversou, vimos a base do estatuto, entregamos para os advogados, e aí foi feito o processo. E a gente inaugurou no dia 16 de janeiro de 88. Mas qual é a relação dessa data de 80? Tem alguma relação de 88 com essa física? Foi a oportunidade que eu fechei o Centro da Consciência Contínua. Mas o calendário extrafísico da programação extrafísico toda? Não tem nada de... Não tem tanta coisa não, porque isso eu já estou enrolado com eles há muito tempo. Já tinha 2 anos de Projeciologia, já tinha, que a gente já tinha publicado tudo, e deu muito trabalho, né? Mais tarde. Não, e o processo todo é que eu tinha que trabalhar com o Centro da Consciência Contínua. O Centro da Consciência Contínua eu trabalhei na década de 80, por muitos anos, de tudo quanto é jeito. E outra coisa, era uma loucura. Agora, no fim, todo mundo achou que não dava mais para fazer nada lá em casa. Você veja bem, as últimas reuniões que eu fiz lá do sábado, que a gente atingiu o povo, porque na quarta-feira era privativo, no sábado era público. Então lá cabia 65 pessoas lá em casa, no andar lá que eu atingi o povo. Agora, das últimas vezes que nós estivemos lá, apareceu 150 pessoas. Aí criou problema com os elevadores, porque não tinha jeito de subir. Então eu falei assim, ó, vocês esquecem que não tem jeito, eu vou fazer uma instituição e atendo vocês. Foi assim, as últimas vezes nós falamos desse jeito, porque não tinha jeito. E outra coisa, já tinha muita gente, tem muita gente que estava lá, não era só o Cláudio, aqui tinha muita gente que ia. E outra coisa, junto com isso, eu já trabalhava em São Paulo, você sabe lá, os processos como o Aciro, o Zanarotti, a Pilar, esse povo todo da turma de São Paulo. Eu ia todo mês a São Paulo pela ponte aérea. Tinha o primeiro domingo, a gente estava lá. Aquilo era sagrado. Anos eu fiz isso. Eu sou um cara que andei demais nessa ponte aérea. Foi por isso que a filhinha falou, você anda demais de avião. Você está dando muito trabalho para os amparadores. Não pode ser assim. Professor? Agora, nessa época eu tinha casa em São Paulo e casa no Rio. Letra B? Sim. Burro. Saber, né, onde a gente está, né, para começar a melhorar. Mas fala aí, pode falar. Campo. Fala alto, senão a gente não discute. As energias ontem, percebi que havia uma diferença em relação a hoje, que eu procurei coisa não achei aqui. Você poderia comentar as energias de ontem e o amparo? Não, ontem tinha mais gente. Quando tem mais gente, né? Hoje tem um pouco menos. Isso muda. Entende? Você tem que ver já, pela quantidade, você vê que a qualidade também se altera. Que é gente demais. Onde tem gente, tem problema. Né? Em termos de amparo extrafísico? Não, aqui nós temos um padrão. Esse padrão não sai. Hoje está até melhor aqui, está mais... Você pode respirar mais, etc. Eu nem vou virar aqui sabe? Professor. A plataforma. Pode falar. É só uma correção. O Intercampo está fazendo 6 anos. Hoje, né? Ah, é? Ao invés de Eles falaram foi que divulgado. 7, mandaram um negócio escrito para mim. E até 6, né?
E a gente vai estar comemorando aqui na saída da tertúlia, né, junto com a Sinvex, em parceria aqui o aniversário, né? Vai estar comemorando aqui na saída, está convidando todos aqui. Mas é Boca Livre você está falando? É Boca Livre. Um recado aí pro Lógico. Tem que falar alto, senão ele não escuta. Sabe, ele é o presidente do clube da Boca Livre. Eu sou vice-presidente. O Paulo está junto nessa. Eu sou vice-presidente. Então a gente está convidando o senhor também para participar lá, tirar uma foto lá com a gente. Ele vai dizer que é a diretoria do clube. Professor, o paristamento. Clube da Boca Livre. Eu quero voltar ao que aconteceu hoje pela manhã no Congresso, né? Nós tivemos 2 mesas com 4 palestrantes, 4 retomadores de tarefa. E ficou bastante claro que a retomada da tarefa desses 4 retomadores, elas foram originadas muito por uma questão de amparo. Os amparadores estavam muito presentes na retomada dessas tarefas. Então, assim, eu tenho uma dúvida. O voluntário sai e o voluntário volta. O amparador deixa sair e o amparador parece que traz de volta. E eu queria entender deixa isso. sair, não existe isso. Então me esclarece. O amparador não deixa nada. Ele só observa. Mas parece que ele traz Ele de não volta. vai influir nisso, num processo desse. Ele não pode dar uma surra na pessoa para ela não sair. Mas, professor... Ele não deixa, não. É porque não tem outra saída. Não, sim, não tem outra saída. Talvez seja uma força de expressão. Okay. Vai, tem liberdade para ir embora e tem uma retomada que me pareceu bastante forte, que eles estão atuando. Não, e outra coisa, quando ele volta, ele já está com cicatriz, ele não vai cair a segunda vez. Caiu no mata-burro uma vez, a segunda não. Quebrou a perna uma vez, a outra ele não vai querer quebrar. Ele já sabe como evitar. Então, a tendência de quem retoma o trabalho é de uma pessoa muito mais segura, autossuficiente, entende? Autoconfiante e melhor. É incrível, mas isso acontece. Agora, pensa bem, tem alguns que nunca retomam, né? Sim. Mas é um percentual pequeno. A maioria volta. Então, professor, vamos ver. Quem sabe seria importante deixar claro aqui no B, que é a pessoa que se permite o amparo ou não, porque senão parece que é o amparador que faz o que ele quer. Não é o amparador, não é assim. O amparador, coitado, ele sofre com isso. Sim, mas assim, a minha reflexão foi no seguinte sentido, né? A pessoa tem o livre-arbítrio, ela vai embora, ela vai cuidar de outras coisas, e o amparador parece que vai lá e traz. Não, porque foi... não é tanto assim não, é a pessoa que... Eu acho que me socorre. E ainda tem outra coisa mais séria. A pessoa nisso. Tem um abertismo para isso. Já tem outra coisa mais séria, vamos pensar aqui. Nem sempre o retomador está com o mesmo amparador. Ó. Ele já está no outro há muito tempo, já deu tchau. Aqui é o tchau. Tem outro fator também. Já é outro. Que a gente pode pensar. Então, gente, do jeito que tem acontecido aqui, a pessoa chega 20 anos depois, como é que faz? Olha o caso da mamãe aí com o filho, 25 anos depois. Ela me viu há 25 anos. E agora chegou com o filho. Olha lá, olha lá. Fala alto aí, que você está sem microfone. Quando eu participava do seu grupo... Põe junto da boca. Quando eu participava do seu grupo, lá em São Paulo, que era ali no Carandiru, eu passei 2 gestações participando do seu grupo, que é o Leopoldo, que nasceu em 1985, e o Júnior, que nasceu em 1987. Não é? Eu não estaria aqui se não fosse o Leopoldo. Ele fez a minha inscrição... Ele é do curso intermissivo dele mais recente. Porque eu estive afastada mesmo esses 25 anos. Pois é. Agora, ele fez a minha matrícula, então ele pagou. E ele disse, falou? Mãe, a senhora tem energia e vai voltar para o Valdo. Não, agora vamos só pensar. Aqui, vamos só pensar agora uma coisa.
que ela falou ali? Eu estive afastada mesmo durante 25 anos. Então eu digo para você, presta atenção, você acha que é o mesmo amparador que está ajudando ela de 25 anos atrás? Acredito que não, mas foi Amparo que interviu. Você está entendendo? Porque mesmo se fosse esses 25 anos já trabalhando, mesmo trabalhando todo dia como voluntária, já podia ter mudado o amparador. Entende? Então vamos entender bem esse processo da amparabilidade aí na história. Agora, ele então é que é o chefe, não é isso? Ele é o que é o... Ele é que puxa a banda. É. Não, ele é assim, eu acabei me tornando uma mãe assim que acabo, esse caminho vai abrir caminho para esse filho, eu vou. Esse lado vai abrir caminho para esse outro filho, eu vou abrir caminho para esse outro filho. Agora, o Leopoldo, ele quer a consciência contínua. Ele quer a projeção. Tá certo, então eu volto para ajudar esse outro filho. Tá certo. Você é uma grande mamãe. Hein? Professor, Cacete. aqui no ar. No ar. Oi, aqui. O verbete cita a Evolucim e a massa assimiladora infantil. Mas a maioria das crianças são filhas de pais que não são conscienciólogos, né? Como que pode despertar essas crianças sem afrontar esses pais? Como despertar? Tem que esperar crescer, não? A primeira coisa, a gente não deve querer convencer os outros. Nós devemos informar. Você comunica as coisas e dê o exemplo pela sua própria vida em silêncio, sem falar que está dando exemplo. Mostre pelos seus atos como é que você age e o que a Conscienciologia faz de bom para você. Então é através dos pais que a gente chega às crianças. Pois é, sempre. É o jeito. Outra coisa, você não pode querer doutrinar a criança de modo algum. E outra coisa, não deve ter contato com criança sem os responsáveis. Nunca se deve falar com criança sem ter pai e mãe, ou responsável junto. Isso é importantíssimo. Agora, hoje, nós já temos técnica para isso tudo, existe até a Evolucim que toma conta disso, né? Então, eles já têm hoje técnicas especiais, vale a pena escutar, ver como é que é. Entende? Ouvir a opinião deles. Sim, o que foi, Reinaldo? É bom você pegar um microfone. Tem uma forma, nós muitas vezes entramos através de uma escola de línguas, onde através da própria escola... Ela é da Evolucim. Nós entramos em contato com os pais e convidamos os pais para virem. Mas como a escola de línguas já tem credibilidade, os pais mandam os filhos e dizem, olha, nós sabemos que o trabalho que é feito ali é um trabalho sério. Então nós fizemos a oficina dos talentos, que são os trafores, e foi muito interessante, porque vieram pais e pediram se nós não tínhamos uma forma de fazer essa oficina com eles também. Então as crianças chegaram em casa e relataram, e os pais se interessaram. E a partir disso, uma psicóloga que participou da aula, levou também o trabalho para o CAPES, onde tem as crianças, vêm as crianças das escolas, que eles têm algum problema. Agora, isso é feito lá em Torres? Sim, em Torres. E em Porto Alegre, nós temos parcerias, nós trabalhamos no Hospital Santo Antônio, que é as crianças com problema de câncer, e muitas vezes os pais estão juntos, senão os cuidadores, as enfermeiras, é todo um trabalho que se faz preliminar. Então bom. é assim. Escuta, a Reinalda, ela é mais do que o prefeito da cidade de Torres, já há muitos anos. Ela é uma locomotiva, tá entendendo? Ela que faz tudo, movimenta a omada toda que tem lá. Ela é mais forte que esse povo todo. Por isso que é que ela mexe com isso. Atualmente, você não está vendo? Ela está mexendo até com Porto Alegre. Você sabe o que é Torres, a cidade? Onde é que fica isso? Não. É um balneário no Rio Grande do Sul, pra você ter uma ideia. A cidade é pequenininha.
Quando eu fui lá, tinha mais ou menos, quando enchia muita gente, 40 mil habitantes. Quando não enchia, tinha uns 4 mil só. Mas você entende? Depende da época do ano, porque é um balneário. Mas às vezes vai para 400 pessoas. Você está entendendo? Isso aí varia. Uma outra coisa, lá é uma cidade que é impressionante. Você olha assim, ó, tem aquele monte de prédio de 15, 20 andares, aquele monte. Você vai olhar, não tem ninguém lá dentro. É só na época da estação que o povo vem. Tudo vazio. Eu não sei se a tua mãe ainda está assim ainda, Reinaldo, tá, né? A universidade, População de uns 5 mil, agora, 6 mil a mais. Lá é muito bom, tem muita energia, positivo, o processo da água lá perto. Aquele negócio daquela pedra perto da praia, uma que chamava a atenção, está lá firme, né? Continua. Agora, lá tem muito boa assistência. É, eu dei a CP2 lá. Mas nos... CP2 inesquecível pela assistência que a gente teve. É exatamente isso. Por isso, ela é assistida por esse povo. Por isso que a Reinaldo é assim. E ela é locomotiva, não é daquela Maria Fumaça, não. É dessas modernas. Entende? Tem mais 2 pessoas fazendo TENEPs também. Isso já está ajudando muito. Então tá bom, né? Melhorou. É por aí. De modo geral é isso. Qualquer coisa você entra em contato com a Evoluci. A turma lá é boa. E aqui agora. Né? Nós vamos formar uma unidade aqui na Foz. Inclusive amanhã vamos ter uma reunião. Nós já temos 3 pessoas, 4 interessadas e nós vamos fundar uma unidade aqui para podermos acolher as crianças que vêm de todos os lados, porque muito bom. É um centro. E temos Porto Alegre, semana passada foi fundado em Florianópolis também. Ótimo. Mas olha, voltando aqui à massa assimiladora, vocês estão assimilando bem o que a gente está falando, né? Essa massa de ideias, né? Dentro do processo, não é fácil. Tem muita coisa para a gente fazer. Letra C aqui atrás de você. Tem um lugar na principiologia, não, perdão, na efeitologia. Eu cheguei depois, eu não sei se foi falado a correção. Os efeitos do tempo, da qualidade? Isso, está já foi repetido, falado. nós sabemos. Então tá bom. Muito bom. Agora, ó, o primeiro congresso de intermissivista foi pedido aqui para colocar, em 2011. Nós vamos acrescentar aí também. Ovaldo. Tudo está aí. Desculpa. Sim. Posso aqui, B? Pode falar. Em sinergismologia, página 50, o sinergismo assimilativo existente em holopensene intelectual fértil. Você pode exemplificar e aprofundar? O sinergismo assimilativo existente em holopensene intelectual fértil. O problema todo é o seguinte: quando tem um ambiente que é intelectual, a tendência dele, então, é ampliar o processo se ele é criativo, se o povo lá está trabalhando, funcionando ali dentro daquele ambiente, daquela atmosfera. Então, o que se passa? Isso acaba dando um sinergismo. É aí que aparece isso que nós chamamos de verpons, as verdades relativas de ponta. É no holopensene intelectual fértil. É aquele fecundante, produtivo, entende? Então, isso aí é que é o caminho. Agora, isso tem muita relação com a massa assimiladora, devido à turma que trabalha nessa atmosfera, nesse ambiente. É o holopensene da história. Vale a pena pensar. Agora, o sinergismo aí, você sabe, a verpon, a verdade relativa de ponta, ela amplia o sinergismo. Porque em alguns momentos a gente sente a cabeça dando aquela ampliada e é como se ampliasse também as entradas, né? Como se tivesse neoconstrutos, assim, que você agora, consegue aqui nós temos captar. vários ambientes. Tem o discernimento, tem a holoteca, tem o holociclo, tem o tertuliário e os outros lugares todos nós fazemos, fora os laboratórios. Olha só, isso tudo cria um ambiente fecundante.
Então ele é mais produtivo, é mais edificante. Ele é mais, vamos dizer no caso, eficaz em matéria de neoconstructo. Entende? Neo-ideias. E é no binômio, parece que você coloca como sempre aprendente, né? O intelectual, o sempre estudioso aprendente. e depois o sempre Não, é aprendente. isso. Atualmente eu estou escrevendo um negócio sobre a sempre aprendenciologia. Entende? Que é a base do processo todo da evolução. Sempre aprendenciologia. Eu já tenho coisas escritas sobre isso. É que eu ainda não trouxe aqui para a gente estudar. Professor, letra C, aqui embaixo com ela. Professor, no caso do retomador de tarefa, que é o meu caso, assim, fiquei 10 anos afastado. Bom, eu tinha uma ProEx. Aí eu me encaixo, digamos, tentando fazer o que dá para fazer dessa ProEx ainda, ou me encaixo em uma outra tarefa? Como é que funciona isso? Não, você tem que fazer hoje o que é que hoje apresenta para você favorável para fazer alguma coisa, para edificar alguma coisa, construir alguma coisa. Esquece o passado, vê o problema hoje. O que é que a natureza, a vida, o ambiente, o contexto oferece a você? Esse é o caminho. Agora, eu acho que você está muito entrosado, e você não é bobo, ele entende dessas coisas todas. Você precisa ter cuidado, você que está trabalhando há quantos anos, ele deve estar te passando a rasteira aí. Ele estava longe, mas ele não é bobo. Eu te falei isso desde que ele chegou aí. Ele entende o assunto. Uma coisa que ajuda muito ele é porque ele é muito assim, reflexivo. A pessoa reflexiva pode ir longe. Ele não é dispersivo grande. Ele é mais fixado. Então o megafoco ajuda demais, né, meu cara? Entende? O problema é ele. Agora, ele com essa barba que ele arranjou, já fica mais sério, mais reflexivo ainda. Você já viu que ele raramente ri, né? É tudo assim. Agora, com aquela barba, o negócio ficou mais sério ainda do que a gente sabia. Muito sério. O senhor acha que o intermissivista pode trabalhar satisfatoriamente pela conscienciologia e ProEx, não morando aí em Foz do Iguaçu? Sim, até em Marte ele pode trabalhar, e muito. Por favor, comente sobre a falta de companhia para iniciar o trabalho em uma cidade longe de Foz. A primeira coisa é o seguinte, você tem que criar as companhias. Para isso, você tem que ver quem é intermissivista. Começa a julgar a ideia no ar que alguém vai pegar o processo. É inevitável. Se tiver gente, eles vão aparecer. Os amparadores ajudam muito nisso. Pensa bem. Então, o problema é difundir as ideias básicas. Ao colega de Santa Maria, morei lá por 7 anos. É uma cidade de população flutuante. Usufruí tanto da parte aeronáutica, consertando o AMX, quanto da parte da universidade. Na época, ajudamos a implementar a Feira do Livro Anual, sempre com a participação do IPC. Concordo que talvez o melhor seria alguma dinâmica energética. Lá falta aprofundamento. O curso energossomática é itinerante e pode ser uma possibilidade. Qualquer coisa possa ajudar a carregar as malas do pessoal. Quem está falando é o Albert Alves. Então o negócio é conversar com o Albert. Entende? Pois é. É só olhar com ele. Albert, que é para falar com um colega lá de Santa Maria aí. Tá certo? É possível uma consciência intrafísica viver em estado vibracional permanente? Depende dela. 24 horas por dia, durante a vida inteira? Depende dela se ela faz muita assistência. A gente não precisa ser permanente, o que eu estou falando é o seguinte, aquilo emenda, mas não é toda hora, não é ininterrupto, não. A pessoa, às vezes, tem que fazer cocô. Como é que faz? Fora outras coisas. Eu estou falando uma que é inevitável. Quais os benefícios e os problemas que a consciência pode ter nessa condição? Olha, isso aí é fora de série. Eu quero te dizer que eu trabalho com estado vibracional há 50 anos, mais seriamente assim, ininterrupto. A hora que preciso, eu estou. Depois que eu já estou aqui, ó, que já vão para 3 horas, eu já trabalhei com estado vibracional aqui. Tá certo? O pandeiro serviu de inspiração para o tertuliário,
Não, ele serviu para uma série de condições que nós estamos tentando implantar e algumas que a gente ainda não chegou lá. Os seus amparadores-chave foram acessados e catalogados a partir de insistência sua? Não. Eu não mandei nada em amparador, eles é que mandam em mim. O senhor tem uma ficha de cada amparador? Também não. Eu conheço a maioria deles. Como são os registros desse relacionamento com os amparadores? Olha, eu conheço a turma, guardo bem a coisa, tenho uma memória para o gasto que me ajuda, isso então me ajuda a manter o meu círculo multidimensional de relações interconscienciais. Cada um faz o que pode. Eu tenho esse círculo e ele funciona. É tanto que eu falo desses meus amigos aqui o tempo todo, né? Quem é quem, como é que é. E de vez em quando aparecem alguns, né? Do jeito que apareceu, por exemplo, o Hércules, do jeito que vieram esses, que eu já não via há muito tempo, os 5, né, preceptores. Então a gente faz o que pode e junta todo mundo que pode. Hein? O Magister, por exemplo. Tem uma série deles aí. É a vida. Né? Professor. Principiologia, terceira linha. O princípio evolutivo de levar tudo de jeito. Ah, sim. Isso Você sabe o que é levar direito, não sabe? Isso é traço específico do intermissivista? Olha, levar tudo direito é a pessoa que não deixa rastro negativo para trás. Ela leva tudo simultaneamente, ao mesmo tempo, de uma maneira equilibrada. Então, equitativa, quer dizer correta. Entende? Então, isso aqui que é esse princípio evolutivo. Na verdade, todo mundo que chega a um certo nível de entender o processo de evolução e usa a inteligência evolutiva, ela usa esse princípio do levar tudo direito. Ela não vai deixar coisa para trás. Agora, aonde isso se manifesta lá no fim, de uma maneira prática, a todo momento na vida da pessoa, é aquele princípio de você usar desarrumando e arrumando simultaneamente. Isso faz parte desse princípio de levar tudo direito. Então, por exemplo, eu sou assim. Aonde eu passo, eu desarrumo e arrumo. Aonde eu passo, eu já deixo arrumado. Entende? Agora, isso não é fácil, não. E outra coisa, é exceção. Se nós formos pegar aqui, aposto que a maioria ainda não é assim. Eu estou falando, não é assim no duro, na prática, na vida diária, diuturna. Muita gente tem problema. Todo mundo que esquece muitas coisas não está nessa. Pensa bem. Professor. Entende? Agora, por exemplo, com isso eu não estou falando. Por exemplo, as gavetas. Tem gaveta que você pode ter um gaveteiro, uma gaveta desarrumada. Isso faz parte do serviço. Agora, por exemplo, aquilo que está fora. Chegar no seu escritório, está aquela bagunça, isso mostra que a pessoa não leva direito. É isso que a gente tem que ver. Aqui, professor. Sim. Considerando a questão da reeducação evolutiva, então, e esse pioneirismo, né, da massa assimiladora, e na politicologia a democracia pura. O meu questionamento é, considerando essa, então, reeducação para a democracia pura, ocupar cargos públicos, administrativos, sob a ótica dessa democracia pura, é uma forma de contribuir para essa reeducação? Essa pessoa tem confiança no taco, no pulso, para fazer alguma coisa nova dentro da máfia que está por aí. Se ela tem, tudo bem. Ok. Obrigada. Ontem eu estava vendo na televisão um debate de 3 pessoas sobre o processo da corrupção no Brasil. Então o repórter perguntava para os outros 2, você vê alguma luz no fim do túnel, assim, a curto prazo, de alguma coisa que pode ser feita no Brasil para diminuir a corrupção? Os 2 que estavam lá, que são especialistas, falaram, não, a curto prazo eu não vejo nada. Não tem saída do Brasil por enquanto, do jeito que está aí. Isso eu escutei ontem na televisão, falando alto e bom som essa situação. Então não adianta nada, tudo que se debate por aí afora, devido à corrupção que está aí. Ela esmaga, devassa, extingue, elimina
tudo quanto é coisa boa que tem que poderia aparecer. Olha o que é que não está vendo no Ministério da Educação. Uma vergonha isso tudo aí que eles falam. Como é que deixam aparecer esse negócio, por exemplo, de todo mundo passar de ano? Não há reprovação mais. Isso é uma loucura. Como é? Então, agora veja, a corrupção no Brasil, a gente fica pensando, olhando, existe um princípio nosso que é totalmente antípoda a essa condição, que é o seguinte: se uma coisa não presta, não presta mesmo. Agora, no Brasil, é o contrário. Eles estão pensando, se uma coisa não presta, é ótimo, é essa que nós vamos ficar. É o contrário de tudo que nós falamos aqui. Observa bem a política como é que está. Aparece qualquer coisa, olha só, mexendo nesse Ministério dos Transportes. Já mandaram para a rua 16 até agora. Agora, ó, precisa a gente bater palma para a presidente da República. Sabe? A Dilma Rousseff. Ela está pondo o povo na rua, coisa que o Lula não colocou nunca, porque ele só queria ser santo. E outra coisa, ele já está começando a fazer concorrência com ela. Já está na rua fazendo a campanha para 2014 dele. E ela, acho que está querendo ser reeleita. Então, pela primeira vez, nós vamos ver, vamos dizer, a criação contra o criador aí no caso. Ela está começando a pôr as garras de fora. E ela, vamos ver se ela tem personalidade. Se eu encontrasse com ela, eu falaria assim, ó, segura a barra aí. Testosterona na coisa, deu contra, segue com isso. Agora, ela está mostrando, muita gente já está aplaudindo ela com isso, porque ela está querendo combater a corrupção. Gente, esse PR, com esse Ministério do Transporte, é de vomitar as coisas todas. A última agora é que para o ensino superior estão tramitando um projeto que quer eliminar a exigência de mestrado e doutorado. Então pode colocar todo mundo no mesmo patamar para dar aula em ensino superior. Então, isso é o Álvaro Dias aqui do Paraná, que está levando esse projeto. Então isso aí eles querem que todo mundo vá para a sarjeta da ignorância. Exatamente. Está feio o negócio. Agora me conta, será que tem algum país que já fez essa besteira que eles estão imitando? Não é possível, né? Eu não sei. Tudo eu acho que não, né? É com os réus brasileiros mesmo, está tendo ideia, né? Exatamente. Com os réus brasileiros diretamente da maratosfera. Valdo. Isso é impressionante. Aqui, olha no B. Lembra que no ano passado a gente comentou do 14º salário para os professores que não reprovassem os alunos? Então começou toda uma pressão entre colegas em algumas escolas, porque aí tem alguns que têm poucas salas e trabalham para atingir aqueles níveis esdrúxulos e para passar as pessoas, independente de elas terem competência ou não. Hoje a gente está chegando no nível de ter gente se formando e ser analfabeta. Agora, ó, eles mesmos estavam falando aí, né? Todo dia a gente escuta na televisão. A indústria quer empregar um monte de gente que seja técnico. Não tem técnico no Brasil. Não tem gente competente. Agora, ó, o que se passa? Aí vem aquele negócio que eu estava falando lá do norte, dos israelitas, americanos que estão entrando, etc. Esse povo vai querer tomar conta dessas coisas com o passar do tempo. Como é que fica? Roraima, como é que fica lá a situação? Roraima já é um aviso, é um alerta. Agora, isso aí também é outra coisa. Que a hora que não tem ninguém aqui que possa tomar conta do processo tecnológico, vem a turma de fora e toma conta de cima para baixo. Eles vão dominar isso tudo aqui. O Brasil, como é que fica? Tem havido um movimento no mundo que grandes grupos têm comprado parcelas grandes de terra no planeta. Ora porque tem água, ora porque tem solo para plantio. E esse movimento aconteceu no Chile, como acontece no Brasil, como acontece na Índia, na África, e várias partes da população estão se mobilizando para tentar identificar quem são, em função dessa característica de você ter, então, uma invasão. Eles cercam tudo, e hoje a gente tem muito claro, hoje eu falei assim, que agora a gente tem que assumir que existe uma agromáfia, porque as pessoas conseguem mostrar uma grande fazenda de soja e depois dizer assim, como é que isso pode conviver com o carvoejamento? É tudo parte do mesmo processo. Carvoeja, quer dizer, corta a mata, tira as árvores principais e depois entra como monocultivo, e depois quando não dá nada coloca gado e depois abandona e vai para outras áreas. Então toda essa invasão que existe no Cerrado e na Amazônia
é fruto do povo que saiu daqui do sul e que está subindo, como gafanhoto tudo isso. É isso aí. Agora, onde parece que o negócio é mais crítico é aquilo que eu falei, a Roraima. Vamos ver o que vai dar com isso, com os processos dos índios, americanos e judeus. Valdo, aqui, voltando àquela questão da Dilma, eu vi na Globo News esses dias aquela tal de Lobo lá, da Globo News Lobo. Aquela que é vomitiva. Ela vomitiva e o seguinte, estava pondo em dúvida, porque ela está mandando embora um monte do Ministério dos Transportes. São 16, parece, na rua até o momento, até ontem era 16. Que isso pode prejudicar a base aliada, aquela Lobo. Sim, o Lula falou que ela vai ficar sem a base aliada, sem os amigos dela, não sei o quê. A Cristiana Lobo defende tudo do Lula. Ela é lulista até desde o século I dessa era. Entende? Totalmente. Todo mundo, ela não consegue esconder isso. Fala qualquer coisa, fala no Lula. Já mudou a presidente, agora é uma presidente. No entanto, sempre que ela vai falar, tem o Lula no meio. Ela está combatendo a corrupção e ainda sendo criticada pela imprensa. Agora, nós estamos vendo aí, realmente o Brasil precisa jogar muita energia nisso. Eu tenho pensado muito na presidente já faz algum tempo. Eu falei aqui para vocês. Eu mando energia dentro do processo para ela ser bem inspirada, porque sempre tem o amparador de função do Palácio da Alvorada. Então é esse que eu tenho confiança, da época do JK, as coisas que eu vi fazer lá, a história toda, entende? Então eu penso muito nisso, eles ajudarem. Ela não tem assim muito jogo de cintura política, ela também não tem carisma grandão da coisa. Mas ela parece ser séria nas coisas que ela decide. Então, tomara que ela tenha boas decisões nisso aí e mantenha a situação. O presidente tem que bater na mesa, não deixar os outros tomar conta. Por exemplo, isso que ela está fazendo nesse Ministério dos Transportes, está bom. Mostra que o PR não está mandando nela. Que o PR mandou no Lula, mas não está mandando nela. Isso é uma grande coisa. O PR mandou no Lula, eles estão fazendo essas maracutaias nesse Ministério dos Transportes desde que o Lula entrou. Já vão para 9, 10 anos. É muito tempo. Gente, então, muito obrigado a vocês, que a massa assimiladora de vocês cresça cada vez mais. Muitas graças. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje. 188 assinaturas no livro de presença. 26 perguntas presenciais, 17 perguntas online, 28 votos presenciais e 4 votos online. Hoje teremos os recados da Paula sobre o Festival de Inverno, o Mário sobre o curso 40 Manobras, o João Paulo sobre o curso Consim Cobaia, a Patrícia sobre Teoria e Prática da Inversão Existencial e a Fátima sobre o curso Introdução à Conscienciologia. Antes com vocês, o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. O nosso convite hoje, a mensagem para os intermissivistas que estão participando do primeiro Congresso Internacional dos Intermissivistas e também dos Retomadores de Tarefa, nesta semana aqui em Foz do Iguaçu. Certamente, um dos itens da causa pétrea dos intermissivistas é a produção da Enciclopédia da Conscienciologia, é o vínculo consciencial com a enciclopédia. Então, nós convidamos os intermissivistas para participar da produção da enciclopédia, seja escrevendo um verbete, seja participando das mais de 50 das equipes técnicas que produzem a enciclopédia, e também tornando-se um mantenedor da Enciclopédia da Conscienciologia, por meio do programa Amigos da Enciclopédia. É fácil, procurem na recepção do SAEC o pessoal lá para tornar-se amigo da enciclopédia, ou nos procure durante o congresso lá no Auditório de Discernimento, nós estamos atendendo também, ou ligue no telefone 45 35 25 26 52. E concorra também a uma vaga no curso 40 Manobras em setembro, para quem fizer a inscrição nesse mês de julho. Boa tarde. Eu vim aqui convidar todos para participarem do Festival de Inverno, que vai começar na segunda-feira e vai até domingo, dia 31 de julho. Durante a semana, de segunda a sexta, nós vamos ter oficinas,
no hall de entrada aqui do tertuliário, a gente está distribuindo esse panfleto e também já estamos fazendo inscrições para oficinas, porque elas têm limite de vagas, são 30 vagas para cada oficina. Aqui tem toda a programação com os horários, os valores das oficinas, que são R$5. E no final de semana teremos um show de talentos com os voluntários da Conscienciologia se apresentando. E também teremos a orquestra sinfônica, teremos uma peça de teatro. Então, está tudo aqui detalhado. E quem quiser mais informações, pode me procurar, ou Marcos Dung, a gente está no hall de entrada aqui do tertuliário. Obrigada. Convidamos a todos a participar nos dias 22 a 25 de setembro do curso do curso 40 Manobras Energéticas. Esse curso, o objetivo é trabalhar com as energias, fazer com que as pessoas interajam o máximo possível com as suas bioenergias e, principalmente, na troca das energias com as pessoas ou com os participantes ali do curso. É sempre uma grande oportunidade de aprender a assistir, a fazer uma abordagem assistencial. Contamos aí com a presença de todos aí. Dia 22 a 25 de setembro, o telefone para contato é 45 35 25 26 52. 35 25 26 52. SEAEC. Boa tarde, eu venho falar do curso Consim Cobaia do Conscienciograma, promovido pela Conscius, aqui no CEEC, e que nós fazemos esse curso com frequência mensal. Então, todos os meses, esse curso se repete aqui, normalmente no início do mês. O próximo vai acontecer em agosto, no dia 5, é uma sexta-feira. É um curso que a gente aplica a técnica do Consim Cobaia, uma técnica interassistencial, onde a pessoa recebe as heterocríticas em cima das respostas que ela dá às perguntas do conscienciograma. A pessoa tem tempo para responder pelo menos uma folha do conscienciograma que ela escolhe para participar da técnica. Então, é organizado pela Conscius, nós temos conscienciômetras docentes que participam do curso, mais a equipe de monitores da Conscius, e é organizado aqui no CEEC. Quem é de fora pode se planejar. É no dia 5 de agosto. E maiores informações na Secretaria do CEEC. Obrigado. Pessoal, a Sinvex convida a todos para o curso Teoria e Prática da Inversão Existencial, que vai acontecer nos dias 20 e 21 de agosto, no Rio de Janeiro. É uma ótima oportunidade também para conhecer o núcleo de extensão da Sinvex lá no Rio, que está sediado dentro de um ambiente universitário. Para inscrições e maiores informações, entre em contato pelo e-mail riodejaneiro@sinvex.org ou pelo telefone 45 2102 1406. Esperamos vocês lá. Obrigada. Boa tarde. O Intercamp promoverá o curso de Introdução à Conscienciologia em Natal, Recife e em Fortaleza, no início de agosto. Informações pelo site www.intercamp.org. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Metáfora Técnica, a especialidade Erudiciologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.